Eu me chamo Eliane, sou professora de informática educativa da Rede Municipal de Duque de Caxias. Atuo em duas escolas municipais, Antônio de Vorsac e Moacir Padilha. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma atividade que eu realizei com os meus alunos do segundo ao quinto ano, uma atividade lúdica, criativa, participativa, que proporcionou para os alunos, né, uma experiência do universo tecnológico. E de uma certa forma, envolveu, né, os alunos, favorecendo a aprendizagem de conceitos importantes da informática. Então, vamos lá. O tema da minha atividade é Bingo da Informática, aprender brincando com os componentes do computador. Bom, os objetivos, né, da minha atividade, o contexto dessa prática, a ideia, né, foi criar um bingo de informática educativa que surgiu a partir da necessidade de tornar a aprendizagem dos conceitos tecnológicos mais atrativos para os alunos. E ao longo das aulas, eu percebi que muitas crianças utilizavam recursos tecnológicos em seu cotidiano, como celulares, tablets, internet, mas nem sempre, né, eles conhecem os nomes dos equipamentos, suas funções, a importância de determinados elementos do universo digital. E outro aspecto também muito importante foi a necessidade de desenvolver estratégias que favorecessem a participação ativa, né, desses alunos, estimulando assim a atenção, a memória, a observação e associação de informações. Eu atuo numa realidade em que é necessário aplicar atividades desplugadas, por isso eu tento, né, buscar constantemente adaptar minha prática de forma que me permita trabalhar habilidades relacionadas à informática educativa de forma significativa, né, para esses estudantes. E garantindo, assim, que eles tenham acesso a experiências, né, de aprendizagens, de qualidade, tá? E buscando nesse contexto, esse bingo surgiu como uma alternativa simples, acessível, né, de baixo custo e eficaz, né, para conseguir promover essa alfabetização digital e ampliar o repertório tecnológico, né, das crianças, tá? E o principal objetivo, né, da atividade foi possibilitar que os alunos reconhecessem elementos da informática que estão presentes no seu dia a dia, né? E assim pudessem compreender suas funções e desenvolver conhecimentos relacionados à cultura digital de uma forma lúdica e prazerosa, tá? Bom, gente, eu vou mostrar para vocês agora o material que eu utilizei, tá? Para aplicar essa atividade. Eu montei essa caixinha aqui, fiz essa arte no Canva, tá? Eu pintei a caixinha, aí aqui em cima tem umas bolinhas também, arte do Canva. E aqui dentro tem uns cards, tá? Que eu também montei no Canva, tá? Aí cada card, né, tem a identificação, né, de cada elemento, tá? Como vocês podem ver. E esses mesmos elementos, né, tecnológicos, tá? Eles estão nas cartelas também, de bingo, que eu montei também no Canva, tá? Eu montei cerca de 38 cartelas, né, para poder utilizar com as turmas maiores também, que tem mais alunos. E eu achei, assim, para a proposta que eu montei, que o ideal seria trabalhar de forma individual, né? Cada aluno ali com a sua cartela, para poder os alunos ficarem mais entusiasmados e não ter a necessidade, né, de dividir a cartela. Então, fica a dica, tá? Que eu acho bacana, né, fazer uma cartela para cada aluno. E como vocês podem ver, ó, de perto, são os mesmos elementos, né, que estão nos cards, tá? E para marcar, eu levei também uns botões, tá? E marcadores também de bingo.
E aí, dividi, né, para cada aluno, eu dei um pouquinho de botões e marcadores de bingo para que eles pudessem, né, fazer a marcação durante ali o momento que eu estivesse fazendo o sorteio, tá? E o legal também é você também, né, trazer a turma para você. E eu deixei os alunos também sortearem, tá? Os cards. Aí chamamos os alunos lá na frente, eles iam pegando, iam relembrando os conceitos, né? Junto com a turma. E os colegas fazendo as marcações, tá? Isso eu fiz com os alunos, né, maiores. E já com os alunos menores, como esses cards, né? Eles, vocês podem ver, né? Eu plastifiquei assim. Como eles são menores, aí o que que eu fiz? Eu imprimi, né, um pouco maior, tal, pra poder ficar, né, mais atrativo ali pro aluno, melhor para ele identificar. Então, eu usei esse daqui com os alunos maiores e imprimi as folhas, né, e ia mostrando para os alunos, pegando dentro da caixinha e mostrando para os alunos menores, né, as imagens. Foi uma forma que eu criei, né, de adaptar a atividade e conseguir, né, fazer o processo ali com os alunos tanto do segundo ao quinto ano, tá? E agora vamos ver, né, mais um pouquinho sobre o detalhamento dessa atividade que eu criei, tá? Bom, pessoal, falando agora um pouquinho do desenvolvimento da atividade. Conforme eu falei lá no início, esse material ele foi criado no Canva, tá? E antes da realização desse bingo, eu acho importante previamente, né, trabalhar os conceitos que vão ser abordados, tá? Por isso, uma sugestão que eu dou é apresentar aos alunos, em uma aula anterior, um slide contendo as mesmas imagens utilizadas no jogo, explicando o significado e a função de cada elemento. Porque essa etapa ela vai contribuir para a fixação dos conteúdos e favorecer uma participação mais consciente durante a atividade. E dessa forma, o jogo ele se transforma em um momento de revisão, consolidação dos conhecimentos trabalhados anteriormente, tá? Porque os alunos eles vão precisar observar atentamente sua cartela, identificar se possuem a imagem sorteada e realizar a marcação correspondente. E dessa forma, né, durante a dinâmica, os alunos demonstraram entusiasmo, concentração, colaboração e muito interesse em participar. Dificuldades e adaptações. Eu precisei adaptar, né, a atividade para os alunos menores, para que eles conseguissem absorver o conteúdo, ter um maior esclarecimento. Para isso, eu ampliei os cards, tá? De forma que os alunos pudessem visualizar, né, de uma forma maior as imagens, os elementos. Revisei com eles os conceitos anteriormente. Eu percebi essa necessidade com os alunos. E dessa forma, né, eu consegui fazer com que a atividade ela fluísse, né, de uma maneira mais tranquila e que os alunos pudessem absorver os conteúdos com mais qualidade. Conceitos trabalhados. As imagens utilizadas abordavam diversos elementos da informática educativa, como mouse, teclado, internet, segurança digital, armazenamento de arquivo, entre outros. E por meio dessas imagens, os alunos precisavam relacionar o nome do elemento, a função do equipamento, utilização no cotidiano e conceitos básicos da cultura digital. As habilidades desenvolvidas durante essa atividade foram concentração, atenção, memória visual, associação às informações, ampliação do vocabulário tecnológico, cultura digital, participação e interação social, reconhecimento de recursos tecnológicos e aprendizagem colaborativa. Resultados da atividade: participação ativa dos alunos,
aprendizado de forma divertida, maior interesse pelas aulas, desenvolvimento do vocabulário tecnológico, interação e socialização entre os estudantes. Em relação aos resultados, eu considero que eles foram positivos, pois os alunos eles conseguiram ampliar o vocabulário tecnológico deles, participaram de forma ativa. Eu pude perceber que com baixo custo a gente consegue promover, né, atividades que são acessíveis, de qualidade para os alunos, tá? E eu agradeço a oportunidade por estar apresentando esse trabalho e espero que outros colegas possam estar utilizando nas suas aulas.